A função da educação é ensinar a pensar intensamente e pensar criticamente. Inteligência mais caráter. Esse é o objetivo da verdadeira educação. Olá, sou o Lucas, psicólogo clínico, e é com a frase de Martin Luther King que eu inicio o nosso bate-papo com o tema Beabá na LGPD. Com o apoio da Estudar.life, recebemos no nosso quadro Desafios da Educação Suelen Chaves, advogada que possui um vasto currículo com experiência em contencioso digital. Atuou com estratégias processuais relacionadas ao Marco Civil da Internet e relações consumeristas em âmbito digital. Ela é também especialista em direito digital e atualmente é head da área de direito digital do escritório Reis Advogados. Olá, Suelen, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para falar de LGPD, que é um tema tão atual, né? O prazer é todo meu. Queria agradecer a sua disponibilidade e já queria dar início a esse bate-papo, tentando introduzir a pessoa que assiste a gente ao que é a LGPD, né? E o que está mudando, o que muda de fato com a existência dessa lei. Perfeito, perfeito. Acho que, antes de tudo, a gente tem que entender o contexto e o porquê que a lei existe, né? A nossa LGPD, ela é baseada na lei da Europa, então ela é baseada no GDPR, e ela existe literalmente para proteger os dados pessoais. Então, ela vem num contexto onde nós temos hoje uma sociedade inteiramente digital. Então, os dados pessoais, eles estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, a gente está no celular, a gente está tratando dados pessoais, a gente está comprando alguma coisa na internet, a gente está passando os nossos dados bancários, nossos dados de cartão de crédito. Então, nessa sociedade, no contexto em que a gente vive, até então, tinha-se uma preocupação enorme com o que é feito efetivamente com os nossos dados, porque a gente estava passando as nossas informações para muitas empresas em larga escala e não havia ali uma proteção efetiva, né? Então, vou dar um exemplo clássico: as redes sociais. Você o tempo inteiro alimenta com conteúdo, alimenta com informações suas, o que você faz, onde você mora, e aí tem-se uma falsa ilusão de que é um serviço gratuito, quando na verdade o que a sua contraprestação é literalmente dar todas as informações para essa empresa e você não sabe o que ela faz com aquilo. Então a LGPD ela vem nesse contexto, ela vem ali para você ter esse limite, esse controle do que é feito com as informações e, ao mesmo tempo, dá para a pessoa física, dá para o cidadão o controle, né, do que é feito com essas informações dele. Então, a LGPD ela vem para proteger os dados, mas efetivamente para trazer transparência nas relações entre as empresas, entre as pessoas e também para trazer aí esse controle. Então, a partir de agora, o que muda com a LGPD? Você só pode tratar dados pessoais através das diretrizes e as regras da lei. Então, essa é a principal mudança. Você não pode mais usar os dados pessoais como você bem entender, você tem que ter as bases legais, você tem que ter ali os princípios da lei. Então, conforme a gente for conversando, imagino que a gente vai entrar um pouco nesses contextos, mas de modo geral, a lei ela vem para proteger as informações e dar para o cidadão a transparência do que é feito com as informações que ele dá ali para várias empresas todos os dias. Certo. E você, dentro aí da sua atuação, talvez seja um tema interessante para a gente tratar, né? A LGPD, ela se aplica somente às pessoas jurídicas? Tá, ó, essa é uma dúvida frequente, tá? A LGPD, eu vou te dar dois panoramas. A LGPD, ela protege dados pessoais, então ela não protege os dados da empresa. O que ela vem é para proteger os dados das pessoas, por isso que são pessoais, né? Mas ela tem uma aplicação também para as pessoas físicas. Então, se eu sou uma pessoa física e eu estou tratando dados pessoais, a lei também vai se aplicar a mim. Então, eu vou te colocar o meu exemplo. Eu sou advogada. Hoje eu trabalho no Reis Advogados, então eu sou colaboradora. Não está dentro ali. A lei, como eu vou te explicar? A lei ela se aplica
para o escritório e eu, dentro da organização, tenho que olhar para essa lei. Mas na minha atuação como advogada, pessoa física, eu também tenho que olhar para a lei. Então, é a mesma coisa dentro do contexto da Estudar.life. A Estudar.life é uma empresa, um ambiente virtual, ela tem que olhar para a proteção de dados. Mas o professor, né, autônomo, profissional liberal, ele também vai ter que olhar para a LGPD. Então, esses dois parâmetros, né? As pessoas, num primeiro momento, acham que engloba tudo, mas não, ela vem para regular o que é feito com dados pessoais, então os dados das empresas não têm aplicação dentro do contexto da LGPD, e mais ela se aplica tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Outra coisa que é importante eu te dizer é que, no primeiro momento, as pessoas imaginam que é para dados digitais, né, para dentro do ambiente digital, mas não, ela também vem para regulamentar o que é feito com dados de modo analógico, então, o que é impresso, o que é coletado ali de modo verbal, então ela vem para regulamentar todas as relações, inclusive entre pessoas físicas, quando há ali uma ação econômica. Então, é muito importante que os professores, né, as pessoas que têm aí esse trabalho liberal também tenham respeito e cumprimento com a LGPD. É legal você tocar nesse aspecto, porque era justamente essa uma pergunta que eu ia fazer, né? Como você acha que a LGPD impacta tanto as instituições de ensino quanto aos professores, principalmente os professores autônomos? Certo. Eu imagino a LGPD, diferentemente das outras vezes que a gente está acostumado, ela não te fala como fazer. É uma lei que te fala o que fazer. Então, ela tem ali alguns artigos que falam de boas práticas, ela tem ali alguns princípios, algumas diretrizes e especialmente regras, né? Mas ela não te fala como fazer tudo isso. Então, para os profissionais, para os professores, vai ter ali um desafio de conseguir colocar isso dentro do contexto dele de relação professor-aluno. Porque quando o professor ele está dentro da sala de aula, quando ele está fazendo uma matrícula, quando ele está querendo ali promover um curso, ele tem uma interação no WhatsApp com seus alunos, ele tem uma interação de cobrança de mensalidade. Então, em muitas rotinas de professor-aluno, você tem essa troca de informações de dados pessoais. Então, você ter uma visão de que a partir de agora você tem que ter cuidados em como você armazena essas informações, você tem que ter um cuidado, por exemplo, de não deixar as informações à vista. Então, até mesmo o professor, dentro da sala de aula, dando aula presencial, ele não pode deixar uma lista de dados de alunos na mesa e sair para ir ao banheiro ou para beber água. Então, o que muda é isso, né? Você trazer para sua rotina algumas visões para proteger essa informação, para não deixar ela ser usada com outra finalidade. Então, eu sou professora de inglês, tenho ali uma série de informações dos meus alunos e vou fazer uma parceria com uma academia, por exemplo. Então, eu não posso simplesmente pegar as informações dos meus alunos e mandar para essa academia porque eu quero ter uma parceria. Não, os meus alunos eles têm que saber que isso está sendo feito, eles têm que concordar, ou trazendo um pouco mais para a relação aluno. Eu quero fazer uma visita, eu sou professor de arquitetura, quero fazer uma visita a um museu, a algum prédio, e eu vou pegar a lista dos meus alunos e vou levar e ninguém vai ficar sabendo. Não, você tem que ter uma relação de transparência, você tem que usar os dados só porque realmente é necessário. Então, são esses cuidados, sabe? De você olhar para a lei e entender que ela não veio para burocratizar, ela não vem para engessar ou para trazer, não, é mais uma forma do governo multar as pessoas, multar as empresas. Mas não, é um cuidado de trazer transparência mesmo para as relações, né? Eu, você, todos nós, como pessoas físicas, somos titulares das nossas informações. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com o que é feito, a gente tem que ter cuidado para quem a gente manda as nossas informações e, principalmente, ter uma relação de confiança. E o meu professor, o seu professor, né, a gente, até na qualidade, quando está dando uma aula, a gente tem que ter esse cuidado de olhar com carinho para as informações dos nossos alunos e não usar elas da forma como a gente bem entende, né? Então, é dentro da sala de aula até mesmo que começa essa relação de transparência, essa relação de cuidado com as informações, como armazenar, como divulgar. Então, o professor ele vai ter principalmente esse desafio de, a partir de agora, de olhar para os alunos também
como proteção de dados, como privacidade, de cuidar deles também em termos de segurança da informação. Você tocou em alguns pontos que eu achei legal, né? Principalmente no uso dos dados. Quando a gente pensa no uso dos dados, me vem bastante o marketing, né? Então, o uso de dados para uma proposta mais personalizada, por exemplo, se adequar ali aos meus interesses. Então, por exemplo, se eu gosto de assistir um filme X, talvez o meu gosto de produto seja esse gosto, enfim. Como você acha que vai ser necessário, o que será, né, na verdade, que será necessário para adaptar essas ações de marketing dentro dessa nova lei LGPD? Certo. Eu acho que, principalmente agora no contexto da pandemia, a gente vê que os professores eles estão muito engajados em vender cursos, então a gente está numa onda muito grande de cursos livres, a gente está numa onda muito grande de webinar, de seminário, live, e isso não estou falando que é errado, mas em muitas das vezes acaba tendo um viés de marketing. Então, eu, advogada, faço uma live falando: olha, gente, hoje eu vou falar de LGPD. Só que para você ter o acesso ao link, você tem que me dar as suas informações. E aí, 2, 3, 4 dias depois, eu começo a querer te vender a adequação, os meus serviços jurídicos, né? Isso é normal, isso acontece. E com os professores também. Os professores, eles precisam vender os cursos, as instituições de ensino vendem curso, enfim. Todo mundo tem ali essa característica de marketing, né? Quando eu quero coletar a sua informação, eu quero ter os seus dados, porque em algum momento eu quero conversar com você e te oferecer os meus serviços. Então, o que vai mudar? O que mudou com a LGPD? Muda aquilo que eu já te falei. A partir de agora, eu tenho que ter uma relação de transparência. Eu tenho que te mostrar o que eu vou fazer com essas informações. Então, não basta eu falar: olha, Lucas, me dá aqui o seu e-mail, mas eu vou só te mandar o link de acesso. Quando, na verdade, eu estou fazendo ali um relatório de perfil do que você compraria ou não. Eu poderia estar usando as suas informações para uma outra finalidade que não tem nada a ver com o curso. Eu poderia estar mandando para o meu escritório. Então, assim, muita coisa tem que mudar. Principalmente essa questão da transparência. Eu posso coletar o dado, só que eu preciso do seu consentimento. Principalmente quando eu estou falando de marketing. O marketing está ligado diretamente com a base legal do consentimento. Então, tudo bem eu pegar suas informações, tudo bem eu ter essa característica de marketing, só que eu preciso deixar claro para você que eu estou coletando a sua informação para no futuro te contatar. E também, se eventualmente eu estiver mandando essas informações para uma outra empresa ou para outro advogado, também precisa do seu consentimento. Eu não posso simplesmente pegar os seus dados e mandar ali para o escritório que eu trabalho e você nem sabia disso, de repente você começa a receber mensagens desse escritório. Então, assim, principalmente isso, sabe? A relação, você tem que ter transparência. Professores, está tudo bem vender os cursos, está tudo bem você fazer ação de marketing, mas você precisa deixar claro para o seu aluno que você está coletando aquela informação para a finalidade de marketing. Já trazendo novamente para esse âmbito escolar, quais são os cuidados necessários no tratamento de dados escolares? Quais são as preocupações, além dessas que você já citou, que um profissional, um professor deve ter com esses dados? Certo. Olha, em muitos contextos, os professores eles acabam tendo contato com dados de menor de idade. Então, professor de música, um professor de escola, um professor ali de inglês, ele pode ter alunos menores de idade, né? E a lei, ela traz algumas regras um pouco mais críticas quando eu estiver falando de dados de menores. O principal deles é que para tudo que você for tratar dados de uma criança e de um adolescente, você precisa ter autorização específica dos pais. Então, esse é um dos primeiros cuidados. Você sempre tem que, é lógico, né? O professor, a escola, ele tem uma relação muito próxima com os pais quando a gente está falando de menores de idade, mas agora, longe do âmbito relação escola-professor, você também tem que ter esse cuidado porque a LGPD vai te obrigar. Então, quando eu estiver falando de um menor, de um adolescente, eu preciso, sempre que eu for tratar os dados dele, ter, assim, a autorização específica, então uma autorização ali direcionada, e também eu tenho que deixar muito claro o que eu vou fazer com essas informações.
Então, aqueles que puderem ter essa relação com os pais, de sempre deixar muito claro, de coletar essas informações e deixar registrado, porque numa eventual fiscalização você pode ser exigido. Então, eu acho que para o professor, especificamente falando, ele vai ter o desafio que todo mundo tem, né? Que é adequar, olhar as novidades, o que muda, o que não muda, cuidados com segurança da informação, mas o cuidado mesmo quando você tiver esse contexto de ter alunos menores de idade. Legal. Acho que é importante pensar nisso que você trouxe, até mesmo para profissionais que ocupam cargos de gestão escolar, né? Porque nós sabemos que algumas instituições elas acabam precisando compartilhar esses dados com órgãos públicos para questões de avaliação, sei lá, implementação de políticas públicas, enfim, coisas desse tipo. E atualmente, trazendo novamente para esse cenário escolar, né? Com as aulas online, é normal aí os alunos ficarem com as câmeras fechadas. Né? Então a gente sabe que não é o cenário que os professores gostam, até para acaba evitando de ter um feedback ali do aluno, aquela coisa que existia muito no presencial, mas é um ponto que acontece e acredito que seja um ponto para os professores também tomarem cuidado. Quais são os cuidados com foto de perfil, abertura de câmera, se é que existem realmente? Certo. Nesse caso específico, a gente entra um pouquinho também na questão de direito de imagem, tem assim um miscelâneo entre LGPD e também o direito de imagem, mas principalmente falando da foto, a LGPD ela traz dois conceitos. Ela traz um conceito de dado pessoal, que seriam dados cadastrais, nome, telefone, e ela traz também o conceito de dados pessoais sensíveis. Essas informações, elas exigem uma cautela muito maior. E embora a lei ela não coloque expressamente a foto como um dado sensível, a foto, a imagem, o vídeo, ela pode trazer algumas características de dado sensível. E o dado sensível, ele está falando de raça, de opinião política, opção sexual, você está falando de dados de saúde, opinião ali sindical. E às vezes, olhando uma foto ou vendo um vídeo, você pode trazer essas características, porque você está me vendo, você sabe se eu sou morena, se eu sou loira, eu posso estar com uma camisa aqui expressando uma opinião política. Então a imagem ela pode trazer e revelar algumas informações sensíveis dessa pessoa. Então, o maior cuidado é esse. Você não pode usar essas informações para fins discriminatórios. A LGPD ela também traz esse cuidado para evitar, né, alguns constrangimentos, para evitar ali alguns preconceitos que a sociedade traz em relação a características físicas, a características ali de escolhas, né, pessoais que a pessoa tenha dentro da liberdade, né, da vida privada dela. Então, o principal cuidado que o professor tem que ter é esse. Além de tudo isso, dentro de uma sala de aula, dentro do contexto ali de um debate, você pode também entrar em assuntos da vida pessoal dessa pessoa. Ela pode te revelar, informações como a religião dela, ela pode expressar uma opinião sobre o governo, ela pode assim, tá dentro de um contexto realmente de tá falando coisas que ela nunca imaginou que sairia de dentro daquele cenário. Então, eu estou conversando com o meu professor e com a minha turma e dando informações sensíveis sobre mim, e de repente ela aparecer no outro dia no YouTube. Então, assim, esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter essa consciência de que as informações sensíveis dos alunos, as expressões que eles falam, né, as coisas que eles apresentam para o professor na qualidade, dentro da confiança da relação que essa relação traz, pode trazer ali situações discriminatórias, situações sensíveis. Então, o professor ele também tem que ter cuidado para que essas informações não saiam, né? Não sejam perdidas, não sejam ali acessadas por quem não deve. Então, tudo isso também tem que estar dentro do contexto aí, para o professor ter esse cuidado com os alunos. Pelo que eu entendi das suas respostas, ficou bem claro quais são os direitos desses titulares dos dados, né? Porém, eu fico com uma questão que é: o que deve ser feito caso um aluno ele se sinta prejudicado por algum tipo de exposição e queira exercer esse direito de titular desse dado que vazou, né?
Tá, certo. Ó, a LGPD, no começo da nossa conversa, eu te falei que ela traz um controle maior para o titular de dados, que nada mais é do que a pessoa física, ou que no nosso contexto aqui é o aluno, né? O nosso aluno, e ela traz uma série de direitos. Esse direito, ele vai desde eu saber o que a escola tem de informação sobre mim, se a escola compartilha minhas informações com alguém, se existe ali as minhas informações dentro da base de dados. Eu posso pedir, por exemplo, que você elimine as minhas informações. Eu posso pedir para bloquear as minhas informações da sua base de dados, né? Então, a LGPD ela traz ali o controle efetivo. Os direitos, eles demonstram o controle que o aluno tem do que é feito com as informações dele. Então, dentro dos direitos, o principal cuidado que o professor tem que ter é ter um canal de comunicação específico para a privacidade. Então, ele tem que ter um e-mail, um telefone, um WhatsApp. Geralmente, o e-mail é a melhor solução. E você vê, não vai ter um investimento muito alto, é ter um e-mail, por exemplo, privacidade@suelenchaves, privacidade@estudar.life, para você receber essas requisições e respondê-las, né? Mostrar para o aluno o que está sendo feito com a informação dele. Em alguns cenários, ele vai querer que você exclua aquela informação e é também preciso ter noção de que em algumas situações você deve excluir, porque o aluno ele não quer mais que você tenha essa informação, mas em outros cenários você é obrigado a manter essas informações, porque o professor, a escola, a faculdade, ela geralmente tem uma relação com as diretorias de ensino, ela tem uma relação com o MEC, onde ela tem que fazer alguns controles de informação, né? Então, dentro dos direitos do titular, é um canal de comunicação. Você precisa ter ali alguma forma que o aluno possa exercer os direitos com você e você possa responder. Até porque a lei coloca prazo. Então, você tem um prazo para responder. Então, é muito importante ter uma gestão dessas solicitações. E eu acho que, para o contexto professor, o e-mail atende muito bem. Legal, legal. E no começo ali da nossa conversa, você chegou a falar sobre a fiscalização. Como ocorre essa fiscalização de forma prática? E também quais são os riscos de um eventual descumprimento da LGPD? Tá. Hoje, o que a gente tem de fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você vai ver muito por aí as pessoas falando, a ANPD. A ANPD é o órgão fiscalizador. Hoje, a NPD, ela está assim, nos seus primeiros trabalhos, então ela passou por uma fase de composição, ela teve ali os seus membros nomeados, hoje ela está debaixo da presidência da República, busca-se uma autonomia, mas isso não é pauta para a nossa conversa aqui. Mas, de qualquer forma, a NPD, ela está hoje num contexto educativo. Então, se você entra no site da autoridade hoje, você vai ver que ela está editando cartilhas, ela está editando ali informações de como fazer. Eu te falei lá no início da nossa conversa, a LGPD ela não traz como fazer, ela te fala o que fazer. Então, a NPD está tomando para si essa atribuição de mostrar como fazer. Então, você tem ali cartilhas de como você pode ter segurança da informação, você tem, até para professores, que é o nosso tema, você tem já uma cartilha de boas práticas para agentes de menor, de pequena, né, quantidade de alunos, quantidade de titulares. Então, você tem uma série de informações pela NPD. Hoje, ela tem essa característica, né, educativa, porque a gente está no início da vigência da lei, mas nem sempre vai ser assim. Em algum momento, ela vai começar a aplicar as sanções previstas na lei. E essas sanções, Lucas, elas podem ser de pecúnia, dinheiro, e essas multas, elas não são pequenas, tá? Elas são de 2% até 50 milhões. Então, assim, a gente está falando de algo expressivo. Só que elas também têm uma característica administrativa pouco falada. A LGPD, ela prevê, por exemplo, que um professor, um agente de tratamento, uma escola, pode ser bloqueada de tratar dados pessoais. Aí você imagina como é que você vai conseguir ter uma relação aluno-professor, aluno-escola, sem poder ter informações desse aluno. Você não vai ter. Então, a LGPD, o descumprimento dela, pode matar o seu negócio. Entende?
é muito maior do que a gente está pensando. Então, o descumprimento ele pode trazer sérios riscos, desde esses financeiros que eu estou te falando, e também reputacionais. Porque se eu souber que a faculdade que eu estudo, a universidade que eu estudo, a escola que meu filho estuda, não cumpre com o LGPD e expõe os dados dos alunos, muito provavelmente eu nem vou querer mais estudar lá. Muito provavelmente eu não vou querer que meu filho esteja lá. Então, ela tem mesmo essa característica reputacional e também financeira. Então, é muito importante olhar para a LGPD com seriedade, embora ela esteja muito no início, todo mundo ainda perdido de como fazer, o que fazer, mas buscar meios, né, de conseguir entender o que ela demanda, o que é preciso ser feito. E, olha só, a ANPD, que é a autoridade fiscalizadora, está ajudando nisso. Se você acessar o site dela, você vai conseguir achar um monte de informação básica de como você pode estar adequado à LGPD. Tem uma dica de ouro para os nossos professores, né? Eu Sim, acho que com tudo que você disse, o que se cria para todos nós que estamos acompanhando esse cenário de mudanças é um sentimento de adequação. Qual você acha que é o ponto de partida para efetivamente vamos supor, algum professor que percebeu que no seu negócio, ou algum gestor que percebeu que na sua escola ele ainda não deu esse pontapé inicial em algo tão importante nos conceitos da LGPD? Por onde começa? Você deu essa dica do site, né? E o que deve priorizar? certo. Eu acho que uma excelente forma de iniciar a jornada de privacidade, de você iniciar aí as suas atividades para estar adequado, é pensar nos princípios da lei. Por que ela existe? Qual que é a finalidade dela? Aquilo que eu conversei, ela vem para proteger as informações, ela não vem para engessar o seu negócio. E os princípios da LGPD, nós temos 10 princípios previstos lá na lei, que te mostram uma excelente forma de você estar adequado. Se você cumprir os princípios, muito provavelmente você vai evitar uma série de prejuízos, uma série de outras sanções. Por exemplo, você tem o princípio da finalidade, que fala que você só pode usar os dados para ações legítimas e específicas. Então, eu não posso coletar a sua informação e usar ela de forma generalizada. Não, é para finalidade específica. Tem também o princípio da necessidade, que fala que você pode minimizar a coleta para dados necessários. Então, assim, se eu preciso do seu nome e telefone, por que eu vou coletar o nome do seu pai, da sua mãe, do seu tio, onde você mora? Às vezes, a gente está num contexto hoje que a gente coleta informação sem saber por quê. E quanto mais informação eu tenho, maior é o risco de vazamento, maior é o risco de eu descumprir a lei. Então, o princípio da necessidade, ele vem me falar isso. Ele fala assim, ó, minimiza a coleta, minimiza os dados que você tem, porque aí você já minimiza o risco. Você também tem também o princípio da transparência, que é aquilo que a gente estava conversando. Você tem que deixar claro do que você vai fazer com os dados, por quanto tempo você vai tratar esses dados, se eventualmente você vai compartilhar esses dados com um professor amigo seu, com uma entidade de ensino que você trabalha. Então, tudo é pautado na transparência, livre acesso, responsabilização, prestação de conta. Então, esses princípios da LGPD é uma excelente forma de iniciar essa jornada. Se você entender eles e perceber que dá para aplicar no seu dia a dia de uma forma muito simples e muitas vezes até sem investimento, é só mesmo ali uma mudança de cultura, uma mudança de postura, provavelmente você não vai ter maiores problemas, provavelmente você vai conseguir estar adequado, assim, pelo menos de início, pelo menos ali de forma básica, sabe? Sim, sim. Realmente, eu acho que é um caminho inevitável agora, né? Todos os profissionais eles vão ter que se adequar até por são sanções muito pesadas, né? E também por Então, uma questão ética também, né, Suelen? Porque veja, se a pessoa está dando e de alguma maneira provendo esses dados, é por confiar no seu serviço, é por confiar naquilo e acaba gerando uma quebra de confiança ali que pode ser fatal pro seu projeto, para sua escola, enfim, para o seu relacionamento com aquele aluno. com certeza. Agora, a última questão que eu queria trazer para você, na sua opinião, qual é o maior desafio da educação? Certo. Acho que o maior desafio da educação foi a frase que você colocou no início.
é a gente criar pessoas, formar pessoas e profissionais que tenham uma característica ali de pensar criticamente, de pensar ali de uma forma a sair e romper barreiras, né? Às vezes a gente acredita no que a gente lê. Então hoje, até dentro do contexto de dados, a gente está ali sendo bombardeado com informações falsas, a gente está sendo bombardeado com empresas querendo com nossas informações sem nem nos falar por quê. E às vezes isso tá dentro de um contexto cultural que a gente tem, que a gente não questiona, que a gente só dá a informação. Ah, estão me pedindo, então tanto faz. Alguém liga no banco falando que precisa dos seus dados, você nem para pensar se realmente é do banco. Por quê? Porque você não tem análise crítica. Você está acostumado a fazer o que te pedem para fazer. Né? Então, eu acho que a educação, o professor, as instituições de ensino têm aí esse desafio de trazer uma geração que consiga pensar criticamente e possa sempre trazer interpretações de tudo que é feito. Né? Não somente no contexto das informações que são passadas para ela, ou então do que é feito com os dados dela, mas de tudo mesmo, de tudo que existe na nossa volta, de pensar criticamente e conseguir absorver os conteúdos, trazendo para a nossa própria realidade, trazendo para a nossa própria postura, do que faz sentido para a gente, e ter aí sempre essa análise crítica. Então, se a gente puxar em uma palavra, o maior desafio da educação é? Capacitar. Eu acho que tem que ser capacitado todas as pessoas do que está acontecendo à nossa volta, de conseguir olhar que hoje a gente está dentro de uma sociedade digital e que é preciso se reinventar, é preciso trazer inovação para a educação e trazer tecnologia para essas crianças, para o país, enfim. Acho que capacitação é o nosso ponto de partida. Você pode deixar uma mensagem para os nossos professores, Suelen? Claro. Professores, calma, tá todo mundo muito preocupado com a LGPD, mas a LGPD não é um monstro, não vem para atrasar as relações, vem, na verdade, para trazer transparência, para trazer também para o próprio professor uma segurança, né, do que é feito dentro da sala de aula, para saber do que é feito com as informações dele também. Então, se você olhar para esse contexto da privacidade, da proteção de dados e trazer para os seus alunos, né, essa realidade, mostrando para eles a gente está dentro de uma lei nova, é uma excelente oportunidade de todo mundo aprender junto. Então, o professor pode, junto com seus alunos, trazer essa nova cultura e fazer a diferença junto com eles. Então, tá tudo sob controle e vai dar certo no final. Muito legal. Suelen, queria agradecer a sua participação. Foi muito interessante, muito legal. E acho que também para tranquilizar, né, a respeito de um assunto que vem chamando muito a atenção de todos, né? Mas eu acredito muito no que você disse agora no final. Nesses maiores desafios também surgem oportunidades muito importantes, de se criar um conhecimento mútuo, de se fazer uma troca e de que todos consigam progredir. Com certeza, com certeza. O meu sonho é que as crianças, todas as escolas passem a ensinar leis, né, para dentro ali da sala de aula, porque se a gente tiver uma sociedade educada em termos dos seus direitos, a gente pode ter uma mudança enorme no nosso país. Seria lindo, seria muito interessante. Então, acho que fica aí uma possibilidade, né? Com certeza, você falou tudo. Acho que é um caminho longo, mas a gente vai conseguir. Com certeza. Bom, Obrigada, viu, Lucas? Imagina, eu que agradeço a sua participação. Então, a gente vai finalizando esse bate-papo a respeito da LGPD. Sou o Lucas Félix e vou conduzir vocês nessa primeira temporada da série Desafios Educação. Muito obrigado.